nesse instante, prezado e amados irmãos e irmãs, jovens, crianças, amigos e irmãos internautas, eu apresento a minha saudação, que lhes faço em nome do Santo Irmão Aldo. Que esta paz esteja com todos os irmãos. Desejo boas-vindas a todos e mais uma vez a minha saudação com a paz do Senhor, principalmente aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Desejando que as bênçãos do nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja presente no viver de cada um dos irmãos. Que todos que aqui estão possam estar com essa felicidade, com essa alegria, tendo a certeza que os santos, os anjos, receberam cada um de nós no momento em que chegamos a esta igreja apostólica. E o nosso Deus, Ele nos concede mais essa oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos, com seus santos, com seus anjos, para aprender mais da sua doutrina, da sua disciplina e da sua vontade. E a cada reunião que nós participamos, nós temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais. Desejo boas-vindas a todos os irmãos e convido os que estão assentados a ficarem em pé. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Glorioso e eterno Deus, o nosso Pai Celestial. Aqui estamos reunidos com toda a certeza que o Senhor do alto céu, do seu trono santo, contempla verdadeiramente esta família apostólica. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Agradecemos o nosso Senhor Jesus, que derramou o seu sangue inocente na cruz. Mas hoje, aqui está os frutos do seu sacrifício, Jesus. Também nós agradecemos a nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, que deu a oportunidade ao Senhor, ó Deus, a enviar o seu Filho amado a esta terra. Agradecemos também a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, que nesses dias presentes está apresentando a esta humanidade a sua doutrina e a sua disciplina, ó Deus. Agradecemos também o último profeta levantado pelo Senhor nesta igreja apostólica. Santo Irmão Aldo, aqui nós estamos com o nosso espírito, a nossa alma, ligada aos céus, e agradecendo o Senhor, e temos a certeza que o Senhor, juntamente com outros profetas, se fazem presente para participar conosco desta santa reunião. Tendo a certeza, Santa Vó Rosa, que a senhora já abençoou a nossa santa reunião, eu peço que a senhora receba todo o nosso trabalho que iremos prestar nessa oportunidade, sendo a mensagem aqui do púlpito, os hinos que será cantado por toda a igreja, e as mensagens que este coral
preparou para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. E agradecido por tudo isto, eu declaro a mesma iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Número 1 do nosso cenário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois integrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma são doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. Todos os irmãos poderão se assentar. Dando continuidade, irmãos, iremos cantar alguns hinos do nosso cenário. De número 80, Maravilhoso Dia. Maravilhoso dia será, quando nas nuvens Jesus aparecer, aos teus anjos ordens dará, para os santos da terra recolher, e transformados com grande glória, arrebatados, então seremos cantando hinos de vitória. Com o Senhor nos encontraremos e pelas lutas que ora travamos, servindo ao Santo Consolador. Tesouro no céu ajuntamos, entre Deus galardão receberemos, guardando com fé e coragem, sigamos por Santa Barbosa. É grande a nossa vantagem, pois temos o irmão Aldo a nos comandar. Ainda cantaremos de número 92, Fé Inabalável. Quando este corpo eu deixar, partirei com alegria e amor.
Dando continuidade, irmãos, esta parte de louvor ao reino dos céus, nós vamos apreciar o hino que será apresentado pelo coral, que tem o título Barco do Eterno Amor. Eu digo aos irmãos que toda a igreja preste muita atenção nessa mensagem que os nossos irmãos do coral irá apresentar, porque prepara o nosso espírito, a nossa alma, para recebê-los logo mais a mensagem que está contida neste boletim. E também, observando a mensagem que será apresentada, irmãos, alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Vamos assim então ouvir o hino que será apresentado pelo coral. Sempre indo para frente, sem perigo de naufragar. Este barco do eterno amor vai navegando sem cessar. Este barco é a igreja apostólica, com o irmão Aldo a escomandar. Agradecemos a Santa Barbosa, agradecemos ao
Muito bem, irmãos. Dando continuidade, vamos ainda ouvir o hino que será apresentado pelo coral, que tem o título Lugar Maravilhoso. É um lugar que cada um de nós, irmãos, quer chegar um dia. É por isso que nós estamos aqui aprendendo, para um dia nós termos a certeza que quando esse corpo tombar, nós então chegaremos nesse belo lugar. Vamos assim ouvir. Lord.
Nesse instante, irmãos, passamos para a parte da contribuição. Em primeiro lugar, se tiver alguém nos visitando pela primeira vez, desejo boas-vindas em nome desta família apostólica e que se sinta à vontade em nosso meio. Em segundo lugar, também quero mostrar que as ofertas nesta igreja apostólica, nada é obrigado. É ensinado o Filho de Deus a viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. E nós, como reconhecido por tudo quanto nós recebemos, então nós temos a oportunidade de estender a nossa mão generosa e dar a nossa contribuição, para que Deus, o nosso Pai e seus santos, tenha recurso suficiente, materialmente falando, para anunciar a palavra verdadeira que é do reino dos céus, e anunciar o nome da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo, santos poderosos, que foi formado nesta igreja apostólica. Este boletim foi editado na sede da nossa igreja em São Paulo, dia 25 de março de 2023. Irmãos apostólicos, o amado apóstolo São Paulo ensinava o seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo assim: não coloquem a sua confiança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Porém, façam sempre o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto em repartir, e que procurem acumular para si mesmo tesouro de sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Assim é que deve ser todos os apostólicos generosos e ricos em boas obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a sua igreja, para que ela cumpra a sua sagrada missão de continuar a ser uma obra de fé e caridade. A nossa igreja vem preparando almas para Deus, para que sejam herdeiros de todas as suas riquezas e bondade. A nossa doutrina é a base fundamental da fé em Deus e no seu grande poder, e realiza a mais perfeita obra de caridade, ao oferecer a salvação e a libertação de uma alma de todo o domínio do pecado e da morte. Nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz paz, gozo e felicidade. Oferece toda a proteção celestial de santos e anjos e liga a criatura ao poder de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Esta é a verdadeira obra de caridade, e cada apostólico fiel e obediente faz parte da obra que nossa igreja realiza. Daí lhes fazemos a mesma recomendação que fez o apóstolo São Paulo: sejam ricos de boas obras e generosos em dar e pronto em repartir. Assim fazendo, acumularão tesouros de firme fundamento para seu futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida que vós está sendo oferecida pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, sejam caridosos para com sua igreja,
para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja, que é a de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação e felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a sua vida e seu lar. Prezados irmãos, estejam prontos para atender este apelo que fazemos por nossa igreja, porque os fazemos em nome de Deus e de todos os seus santos. Eles querem galardoá-los com bênçãos tão preciosas que até hoje não foram contempladas, mas só poderão fazê-lo se o nosso povo for muito dedicado à obediência e ao esforço de comparecerem pelo bem do trabalho da mesma. Façam seus dízimos, suas ofertas especiais e continue fazendo o melhor pela igreja. Agradecemos de coração a todos os irmãos que estão fazendo as suas ofertas, garantindo assim a estabilidade e continuidade da obra e de nossas atividades. Continue fazendo suas ofertas e dízimo, e vamos em oração sempre suplicar a Deus e aos nossos santos pela misericórdia em nos prover de toda graça, proteção e amparo. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de nosso Deus, de seu Filho Jesus, da Mãe Virgem Maria, do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do Santo Profeta e Pastor, Irmão Aldo. Meus prezados e amados irmãos, aí está mais uma vez este apelo aos nossos corações. Tenha certeza, irmãos, que cada um de nós estamos aqui felizes por ter essa oportunidade gloriosa e de termos a certeza que estamos num lugar santo, aonde santos e anjos poderosos conosco estão, para nos guardar, para nos proteger, para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e muitas das vezes, alguns estão fracos na fé, para dar sabedoria e força, para vencer os obstáculos que surgem no seu dia a dia. E assim essas pessoas vão caminhando e tendo grandes vitórias à sua frente. E essas bênçãos que nós alcançamos, é através dessa oportunidade que nós temos de contribuir, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vai anunciando os planos de Deus e realizando grandes milagres e salvando muitas almas que estão perdidas neste mundo, aonde estão amarradas pelas ciladas do inimigo. Mas nós, como os verdadeiros filhos de Deus, neste exato momento, lembramos dessas pessoas que tanto sofrem e que cada um de nós queremos o bem para elas. Porque nós estamos aqui com um objetivo, de um dia chegar na região celestial. Assim como essas pessoas que estão sofrendo neste mundo, amarrado pelas tentações, também gosta de chegar neste lugar, mas que ainda não teve essa oportunidade que nós temos. Que temos a oportunidade de estarmos na igreja,
participando das nossas reuniões. Nós temos a oportunidade de ter o nosso ministério na igreja e vir aqui cantar e louvar a Deus, o nosso Pai, e sentir a felicidade, a unção do Divino Espírito Santo que reina sobre nós. E tudo isso nós devemos pensar no próximo e fazer a nossa parte. Com essas palavras, não estou dizendo que os irmãos não estão ajudando, porque, irmãos, nós contemplamos, nós vemos o esforço dos irmãos, nós vemos, observamos a beleza desse templo. Aí os irmãos, para neste momento um pouquinho, reflita a felicidade do nosso Deus com cada um dos irmãos. Reflitam nesse momento a felicidade do irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, vendo o esforço que cada um dos irmãos fazem. Eu deixo esse apelo aos corações dos irmãos e faço o que está ao alcance de cada um. Peço que curvem sua cabeça, eu irei fazer uma oração para consagrar as mesmas. Santíssimo Deus e Pai Celestial, peço que o Senhor abençoe grandemente esta família apostólica. Peço a bênção de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de todos os santos e anjos dos céus. Peço que a Senhora Santa Vó abençoe grandemente o trabalho de cada um de nós. Abençoe a nossa família, o nosso ganha-pão. Também lembro daqueles que estão desempregados, que a Senhora abra uma porta de emprego para que eles possam ter o sustento para o seu lar e sentir a felicidade de ajudar na obra desta igreja aqui na terra. Tendo a certeza que a Senhora já abençoou as nossas contribuições, eu declaro as mesmas consagradas para a manutenção do reino dos céus aqui nesta terra. Amém. Enquanto a nossas irmãs recolhem as contribuições, irmãos, eu passo a ler alguns avisos que está contido neste boletim. Aviso à sede e às congregações. O Conselho Deliberativo avisa que nenhum bem móvel ou imóvel, instrumentos musicais, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios de propriedade da Igreja Apostólica, da sede ou das congregações poderão ser vendido, doado ou emprestado, sem aprovação e autorização por escrito do Conselho Deliberativo. Pois são patrimônio da Igreja e encontram-se registrados contabilmente, sendo auditáveis, e qualquer movimentação contábil precisa estar documentada. Orientação aos membros do ministério, diácono, diaconisas, pastores, regentes, músicos, corista. Estado civil. É imprescindível que todos os membros do ministério estejam com sua situação civil regularizada e em ordem, obedecendo aos preceitos doutrinários e disciplinares da nossa fé de apostólico. Não é permitido participar do ministério nas condições de amaziados. Serão tolerados apenas convívios de casais em união estável, desde que devidamente documentado, declaração de convívio marital, registrado em cartório
ou quando um dos cônjuges não pertencer à nossa fé. Mesmo assim, recomendamos que regularize a sua situação civil. O membro do ministério, antes de iniciar um compromisso, deve analisar a sua situação civil, bem como a da outra parte. Só pode assumir um compromisso após os dois estarem livres e desimpedidos, legalmente inclusive. O membro do ministério que estiver em situação irregular, deve se afastar de suas funções até completa regularização da situação civil, a qual deverá ser comprovada junto ao conselho. Dever de civilidade. Todos os membros do ministério são orientados a agir de uns para com outros, inclusive com os membros visitantes e com o conselho deliberativo, com educação, respeito e civilidade, de forma a colaborar ativamente para a manutenção de um ambiente cordial e salutar, visando o bom nome da Igreja Apostólica. Desentendimento e discussões no ambiente da igreja, nos ensaios ou reunião, implicará em perda do cargo ministerial dos envolvidos. Assiduidade e pontualidade. O pastor, diácono, diaconisa ou regente que permanecer afastado do seu cargo por 3 meses sem justificativa, perderá o seu cargo e só poderá retomar a função com autorização por escrito do Conselho Deliberativo e mediante novo compromisso de bem servir o seu ministério. O pastor que reincidir em faltas às escalas de pregação sem justificativa será advertido pelo Conselho Deliberativo e poderá perder o cargo. Os regente, corista ou músico deve comparecer aos ensaios, de acordo com o calendário e horário previamente estabelecido pelo regente titular. Para tanto, caberá ao regente titular transmitir regularmente informações sobre a agenda de ensaios e apresentações através dos meios disponíveis. Poderão ser realizados ensaio extra se o regente titular assim necessitar para o preparo das apresentações. Músicos e coristas que necessitarem se ausentar do coral por tempo determinado deverão comunicar por escrito ao seu regente titular. Caberá ao regente titular analise e tolerância necessária e o retorno ao ministério. O corista ou músico, em faltas não justificadas, devidamente advertida por seu regente, poderá perder o cargo. O corista ou músico que perder seu cargo só poderá retomá-lo por solicitação e aprovação por escrito do Conselho Deliberativo e mediante novo compromisso de bem servir o seu ministério. Os ensaios que são realizados antes da reunião devem ser encerrados obrigatoriamente a 1 hora antes do início da mesma. É responsabilidade dos regentes
a sensibilidade para controle da altura do som, dos microfones, da sonorização, da orquestra e do coral, evitando ainda ensaios em horário muito cedo ou muito tarde, transgredindo a lei do silêncio e o descanso dos vizinhos. Aí está, irmãos, esses recados para cada um de nós. Em seguida, ouviremos um hino que será apresentado pela orquestra, que tem o título Milhares de Anjos. Ainda ouviremos um dueto que tem o título Vitória Santa. Quero aproveitar, irmãos, para dizer aos irmãos, aqueles que desejarem participar da Santa Comunhão em Tupã, para que dê o seu nome para o nosso irmão responsável, que ele precisa de saber quantas pessoas vai, até mesmo para avisar o nosso irmão daquela congregação.
Então seremos glorificados juntos aos salvos e os consagrados no alto céu. Como um só povo nós cantaremos um hino novo com grande gozo pela vitória final, a vitória santa do reino celestial. Naquele dia tão belo e mais sagrado, com grande alegria, muito aguardado, será a hora feliz e preciosa em que seremos glorificados. Dos céus virão todos os santos, com todos os anjos do nosso Deus, com Jesus Cristo, nossa Santa Avó Rosa, e a Virgem Maria, cantando de alegria. Virão dos céus para nos buscar, para a glória de Deus nos arrebatar. Então seremos glorificados juntos aos salvos e os consagrados no alto céu. Como um só povo nós cantaremos um hino novo com grande gozo pela vitória final, a vitória santa do reino celestial. Vitória de Deus, o Criador, de Jesus, o Salvador, e da Santa Avó Rosa, o Espírito Muito bem, irmãos. Teremos mais um hino para ser apresentado pelo coral, ficará para o final da nossa reunião. Nesse momento, irmãos, nós vamos passar para a parte da mensagem. Mensagem é essa que fala do grande poder do Santo Irmão Aldo e as glórias da Igreja Apostólica e também o lugar que espera cada um de nós. Que todos continuem com esse silêncio, preste atenção na mensagem que eu vou ler e em seguida nós meditamos na mesma.
O ministério do santo irmão Aldo. Cumprindo a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Vó Rosa, restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito Santo criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Vó Rosa, foi santificando a igreja e revelando os mistérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvida a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e dos anjos, e ensinando ao povo uma disciplina justa que santifica e moraliza os fiéis através da prática de regras de uma vida livre de exageros do mundanismo e dos costumes e modismo inconveniente aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Vó Rosa e coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito, e para que passasse a governar a igreja usando os dons de profecia e de revelação do santo irmão Aldo, servo de Deus que estava entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, Santa Vó Rosa, pois ele nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino dos céus, e Deus, o Pai, o havia dotado de preciosos dons e virtude divina. Esse santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos e com os seus preciosos dons, herdado do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o santo irmão Aldo, com seus preciosos ensinamentos, foi e sempre será a garantia para que a nossa igreja continuasse a vencer a cada dia. Porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico e apostólica. Nos conduziu com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada conforme é a vontade de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa e do Pai Celestial. Com o ministério da Santa Vó Rosa como consolador e o ministério do santo profeta irmão Aldo aqui na terra, Deus o Pai unificou o seu poder, unindo em um só ministério os seus santos profetas do passado, aos santos apóstolos e aos anjos e santos de maior poder e glória. Para, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo, completarem o juízo divino sobre toda a humanidade, em favor dos bons e humildes, a fim de ajuntarem no rebanho apostólico os seus verdadeiros filhos fiéis e escolhidos, preparando esta igreja apostólica, o seu povo, para a grande vitória final do reino dos céus. E, na verdade, está escrito nas Sagradas Escrituras, uma grande promessa do Pai
para os tempos da regeneração, assim descrito: e Deus dará galardão aos seus servos, os profetas. Nos dias do ministério terreno do santo irmão Aldo, vimos cumprir-se esta promessa divina, conforme ele mesmo muitas vezes nos informou, dizendo: constantemente os santos profetas do passado vêm em nossas reuniões, na sede e nas congregações desta igreja apostólica, para abençoar, guardar e proteger o nosso povo. E o nosso santo irmão Aldo sempre nos dizia que os santos profetas estavam com ele, cooperando na realização do seu ministério. E chegou até mesmo a publicar em nossos boletim interno oficial que o profeta Daniel é o seu grande companheiro e ajudou muito em suas funções de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes de diversos profetas que com ele cooperava e nos fez compreender melhor qual a missão dos profetas ao lado dele. E antes de subir aos céus vitorioso, o santo irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus, nosso Senhor, preparou no reino dos céus para o povo apostólico habitar eternamente quando fomos arrebatados como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado em ouro e pedras preciosas, e coberto por milhares de brilhantes. E naquela ocasião, o santo irmão Aldo nos disse que ninguém sabe quando isso acontecerá. Somente Deus o sabe. Mas será um dia de grande glória, quando todos os santos dos céus arrebatarão todos os apostólicos fiéis, e nos ares serão incorporados ao povo apostólico milhões de almas que estão em descanso, e que naquela ocasião já estarão preparadas por ele para entrarem conosco nos céus. E então subiremos todos juntos e iremos habitar naquele lugar maravilhoso que Jesus preparou nos céus para nós. Será o maior presente que o nosso Jesus dará ao Pai, apresentando-lhe um povo enorme, salvo pelo seu sangue e pelo grande e eficiente ministério da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, e pelo último profeta de Deus, nosso supremo pastor e profeta Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos apostólicos, procurem valorizar esse tesouro de valor inestimável, que foi e é a presença entre nós destes profetas e santos de Deus. Sejam todos fiéis aos ensinos do santo irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois assim procedendo, seremos fiéis a Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimento que tirem a beleza da nossa santidade, amando uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros uns com os outros, e justo com o nosso Deus e Pai, e com seus santos poderosos. Sejamos gratos ao santo irmão Aldo por tudo o quanto ele fez e continua em espírito fazendo por nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos,
as suas recomendações e as suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a esses santos sejam atendidos. Meus queridos e amados irmãos, irmãs, jovens, crianças e os que nos visitam, aqui está uma mensagem mostrando o valor que tem o ministério de profeta. Quando nós, irmãos, falamos na pessoa do irmão Aldo, quando nós falamos na pessoa da Santa Vó Rosa, nós não estamos desprezando o Divino Mestre, em ponto algum. Nós estamos anunciando a Ele, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas veja, irmãos, que o nosso Deus, Ele sempre precisou de alguém santificado, de alguém predestinado para dirigir o seu povo aqui nesta terra. Assim foi no passado: Moisés, Elias, Eliseu, que sucedeu a Elias. Grande poder foi dado a esses profetas. E hoje nós anunciamos esta profecias que está registrados nas Sagradas Escrituras, e a respeito da vinda do outro Consolador. Em verdade, irmãos, que nem todos que ainda não ouviram a mensagem da Igreja Apostólica, ou seja, estão ouvindo pela primeira vez, não vão entender, não vão compreender essa explicação nas primeiras vezes. Mas quando nós falamos da Santa Vó Rosa, nós falamos o que São João deixou escrito. Divino Mestre, antes dele subir aos céus, ele prometeu que enviaria o outro Consolador. Aí nessa parte, meus irmãos, nesta parte, muitos ainda não entendem quando nós anunciamos a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Muitos ainda aí fora, eles dizem: é o Espírito Santo de Deus. Sabemos que o Espírito Santo de Deus está acima de todos. Ele inspira o próprio Pai, Jesus, Maria Santíssima, e assim sucessivamente. Mas nós estamos falando que ele mesmo disse que chegaria o tempo que haveria um só rebanho e um só pastor. E que este Consolador, o qual muitos da humanidade confundem com o Espírito Santo de Deus, irmãos, é a Santa Vó Rosa, porque lá está registrado que esse Espírito, esse Santo, aprenderia dele, Jesus, e do Pai. Ensinaria o povo de Deus, porque ouviria dele e do Pai. Então, note, irmãos, que para nós apostólicos é bem fácil de entender, ler as Sagradas Escrituras e entender essa profecia. Mas para aqueles que não têm a nossa fé, se torna um pouco difícil. Eu quero dizer aos irmãos que eu estava realizando uma reunião
no estado do Paraná. E tinha 2 visitantes. E ao terminar a reunião, eles foram e disseram que queria falar comigo. E eis então, interrogou: você falou tanto da Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador, e agora nós queremos que você explica para nós, porque só faltava essa igreja para nós fazermos a visita. E ele estava com a Bíblia debaixo do braço. E eu disse para ele: olha, ele disse, eu sei a Bíblia de capa a capa. E eu falei, muito bem. E o que Jesus prometeu? Ele não prometeu o outro Consolador? Ele disse, sim, está registrado lá em São João. Eu falei, ele não disse que aprenderia dele e do Pai? Ele disse, sim. E eu falei, o Espírito Santo não inspira o Pai? Não inspira Jesus? Ele disse, sim. E eu falei, Jesus se referia a um santo que receberia dele e do Pai. Aí ele parou, meus irmãos, e ele disse, é verdade, mas até hoje, ninguém tinha explicado isso para nós. Muito obrigado. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, nós não estamos tirando o direito de Jesus. Nós estamos anunciando o nome de Jesus. Nós estamos anunciando o sacrifício que ele veio a este mundo, se deu em sacrifício, derramou seu sangue inocente para nos libertar, para nos dar a felicidade, para nos dar o direito de um dia ir morar na região celestial. E Jesus, ele já voltou. Para nós apostólicos, observe, irmãos, Jesus, ele já voltou. Grande parte da humanidade, eles está esperando a segunda vinda de Jesus. É bem fácil de entender, irmãos. O nosso Deus, ele criou cada um de nós a sua imagem e a sua semelhança. Logicamente, ele daria a oportunidade de um preparo para a humanidade. Aqui está mostrando que o dia que Deus consumar a sua obra, então virá santos e anjos dos céus. Porque Jesus, ele veio, ele formou a sua igreja, ele formou o santo que ele havia prometido, o Espírito Consolador. Ele formou o pastor, o último pastor, na igreja apostólica. E hoje nós estamos anunciando o nome desses 2 santos poderosos. E esses santos que Jesus e o Pai formou nesta igreja, eles estão nos mostrando os valores que tem o reino dos céus. Mas a esperança da Santa Vó e do irmão Aldo é que essa palavra chega a esses corações. E como que vai chegar? É através das nossas reuniões, é através do programa Hora Milagrosa e também da internet. E palavra de Jesus, né? Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E ele diz, eu sou luz. E é o que ele e o Pai esperam de cada um de nós. Que sejamos luzes. Às vezes, estamos no meio de pessoas que não têm a nossa fé, mas somos uma luz a iluminar aqueles que nos rodeiam. Prezados e amados irmãos, guardem em vossos corações essas palavras. Obedeça a doutrina, a disciplina da nossa igreja.
não deixa se passar despercebido. Porque este grande dia, irmãos, vai chegar. E é como eu disse na mensagem, esse grande dia vai chegar e não vai ter desculpa, sabe por quê? O irmão Aldo, ele sempre nos ensinou, esta igreja, ela veio dos céus, e ela é a nova arca de salvação. Então, está sendo anunciado ao mundo. Aí eu digo para os irmãos, há detalhe, que nós precisamos tomar muito cuidado, sabe por quê? Aqui está falando na mensagem, né? Os anjos virão, Jesus vai arrebatar os apostólicos fiéis, numa altura, vai incorporar com aqueles que estão no descanso, e todos juntos subirá aos céus. Mas nas Sagradas Escrituras também mostra que naquele grande dia haverá muito choro. Vai ser como na época de Noé. Muitos vai chegar e vai bater na porta da igreja apostólica. Vai estar fechada. Irmãos, infelizmente, às vezes, quando aqueles apostólicos desobedientes não se preocupou em se preparar a sua alma, o seu espírito, vai contemplar aquele que estava sentado do seu lado, como membro, ou seja, como corista, subindo. E às vezes ele ficando. Por quê? Porque muitas das vezes não ouviu o pedido e a palavra do profeta. Por isso que eu digo, irmãos, este grande dia, nós devemos tomar muito cuidado. Porque às vezes quem está no mundo, que não quer Deus, nesse grande dia já está no maligno. Mas aqueles que estão ouvindo a palavra de Jesus, de Deus o nosso Pai, está dormindo, naquele dia então, é como disse Jesus, vão clamar e nada mais, é como Jesus disse, né? Que aquele servo ensinou, e naquele grande dia, foram aqueles bater na porta e ele disse, olha, ele já foi dormir, e não foi eu que fechei. E daí, irmãos? Irmãos, eu deixo essas palavras aos corações dos irmãos. Procurem sempre frequentar nossas reuniões. Lembra das palavras de Jesus. Ele disse, quem tem sede, vem a mim. Está aqui, ó, na presença deles. Quem tem sede, vem a mim. E nós viemos. E tomamos desta água preciosa. Alimentamos a nossa alma, o nosso espírito. Não deixa de vir às reuniões, irmãos. Eu sempre digo aos irmãos que o nosso corpo precisa de alimento. Né? Às vezes tem irmão aí, a gente vê pessoas aí, gordo, forte, mas se ficar 1, 2, 3 dias sem se alimentar, molesta as pernas, né? Não para nem em pé. Assim, irmãos, é o nosso espírito. Ah, não vou na igreja hoje, porque é quinta, vou sábado. Ah, não vou sábado, vou amanhã que é domingo. E assim vai enfraquecendo o seu corpo. Daqui um pouco as lutas vêm, aí é como Jesus disse, né? É como uma palha levada pelo vento. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos os irmãos. Para encerrar a nossa reunião, vamos ouvir a apresentação pelo coral, que tem o título Um Presente dos Céus.
a um santo de grande poder lá no céu. Esse santo que vou exaltar, ele me transmite tanta paz, me conforta, me ajuda e só o bem me faz. Foi o maior presente que Deus nos deu. Um galardão de profeta de Deus recebeu. O irmão Aldo, o santo Aldo, o irmão Aldo, o santo Aldo. O profeta sobre o qual eu sou foi formado por Deus e o povo está abençoando. Este povo ele protege com muito amor, pois realiza a obra de Jesus, o Salvador. Assim o Mestre Divino ensinou. Amai ao próximo como a ti mesmo. Esse ensino ele deixou. O irmão Aldo, o santo Aldo, muita fé. O irmão Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador. Protegidos e bem-aventurados serão todos aqueles que aceitarem
irmão Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador, protegidos e bem-aventurados serão todos aqueles que aceitarem os seus conselhos, pois eles, como a Santa Rosa, nos guia com sabedoria. E assim devemos unidos e servir com muita alegria. O irmão Aldo, o Santo Aldo, humildade, muita fé. O Santo Aldo, o Santo Aldo, obedecer, merecer. Primas muito és, um presente do Irmãos, chegamos ao final da nossa reunião. Neste momento, agradeço de coração nossos irmãos da transmissão. Que a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo abençoe grandemente. Também agradeço a presença dos meus amigos de ministério presente, diácono, diaconisa, membros. Também agradeço a presença dos nossos irmãos e amigos que estão nos visitando. Em nome desta família apostólica, eu convido que venha mais vezes participar da nossa santa reunião. Também nossos irmãos e amigos internautas que estão nos assistindo, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos. Quero também agradecer especialmente este conjunto coral, regente e adjuntos, por esse trabalho maravilhoso. Que continue assim, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ficará muito contente com cada um de vocês. Convido a todos que estão assentados a ficarem em pé. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Santíssimo e bondoso Deus, o nosso Pai Celestial, chegamos ao final desta santa reunião. Muito feliz, muito grato ao Senhor por essa reunião maravilhosa, por a mensagem, por essas mensagens cantadas por este coral. Aqui nós estamos felizes, ó Pai. Agradecemos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a nossa Mãe, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que tudo tem feito para que nós possamos entender, compreender a vontade de Deus, o nosso Pai, e nos ter a certeza da nossa própria salvação. Neste momento,
Santa Avó Rosa, coloco minha mão sobre este pedido de oração e rogo e peço a bênção da senhora, que a senhora abençoe essas pessoas que estão passando por momentos difíceis da vida. Até mesmo se tiver alguns desenganados pela medicina, a senhora recebeu de Deus o Pai todo o poder no céu e na terra, até mesmo para prolongar a vida do corpo. Se assim eles merecerem, e se for da vontade de Deus o Pai, a senhora realiza neste momento um grande milagre na vida deles. Também lembro daqueles que não puderam aqui estar por motivo justo, que a senhora também conceda a bênção a cada um deles. Peço que a senhora Santa Avó abençoe grandemente essa família que está diante deste altar de graça, pedindo a bênção, a proteção da senhora, até mesmo alguns pedindo perdão de alguma coisa que contrariou a vontade de Deus, o nosso Pai. Que nessa oportunidade a senhora conceda a eles perdão, para que eles possam continuar firmes nesse santo caminho. Peço também a bênção da senhora para as pessoas que nos visitam nessa oportunidade. Dê a eles entendimento, sabedoria, paz e felicidade. Nesse momento, peço que a senhora envie santos e anjos dos céus para nos guardar, nos proteger, para que possamos ter uma boa noite de descanso e uma boa semana de trabalho. Na próxima reunião aqui possamos estar louvando e glorificando o reino dos céus. Peço que a senhora abençoe grandemente, dê entendimento, livre de todo mal, o conselho da nossa igreja. Também peço pelos governantes deste país, deste mundo todo, que a senhora os ajude a eles a entender e compreender, para que possamos ter um mundo melhor. Prezados e amados irmãos, recebam a bênção que Deus, o nosso Pai, está Ele nos concedendo, juntamente com as virtudes do seu divino Espírito Santo. Recebam as bênçãos de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos que estão presentes nesta santa reunião. Por tudo, ó Pai, a nossa sincera e eterna gratidão. Amém.